botar de novo. Então, basicamente, com a lei de terras, antes da lei de terras, você só conseguia terras no Brasil através de doação. Então, o presidente da província, o imperador, quem quer que seja, que doasse para você, você conseguiu acesso à terra. Então, era por doação. A partir de 1850, a maioria das terras no Brasil, elas passam a ser adquiridas por quê? Por compra, tá? O governo começa a perceber que era uma chance que eles tinham de ganhar dinheiro. Cara, ao invés de a gente estar doando, porque a gente não vende, certo? Além disso, tem o acesso à terra. Por quê? Porque isso dificultava o acesso dos escravos que ganhavam a liberdade, dos imigrantes que estavam chegando ao Brasil, dificultava o acesso dessa galera aí à terra. Então, ó, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de reforma agrária, expansão mercantil, concentração fundiária, desruralização da elite ou, letra E, mecanização da produção. E aí? E aí, pessoal? Vocês acham que impedir o acesso da população, limitar, que isso gerou o quê? Isso, Rebeca, a letra C. Quando a lei de terras foi, deixa eu ver a pergunta aqui de livro. Quando a lei de terras foi aprovada, como ficou funcionando? Então, por que piorou a concentração de terras? Digamos que Zaque tem lá uma terra que era do avô dele, que passou para o pai dele e passou para ele. Né? Só que ele nunca teve a propriedade da terra. Aí vem Patrick e compra todo o território. Aí chega lá e faz, que é o seguinte, tu vai ter que vazar daqui. Não, mas essa terra foi do meu avô, foi do meu pai. E Patrick faz problema teu. Eu comprei essa terra. Então, muita gente que tinha terra perdeu terra. É mais ou menos o que acontece, o que tinha acontecido na Inglaterra na época da lei dos cercamentos. Né? Só que lá tinha um parque industrial nascente que criou um excedente produtivo e foi uma das bases para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Aqui nós não tínhamos isso. Então, a lei de 1850 fez com que aquelas pessoas continuassem dependendo daquela elite agrária do Brasil. Alguns poucos foram para as cidades que não eram grandes coisas nesse momento e acabaram começando um processo ali de marginalização, né? Intensificando, na verdade, um processo de marginalização. Então, acontece justamente isso, concentração fundiária, ou seja, fazendo com que quem tem terras concentre ainda mais as terras, certo? Então, por exemplo, se caísse um tema de redação no Enem sobre reforma agrária, tipo a necessidade de reforma agrária, dificuldade de acesso à terra no Brasil, né? Você poderia contextualizar historicamente com a lei de terras. Então, é para a gente perceber que problemas que nós vemos hoje, concentração fundiária, necessidade de reforma agrária, que é algo que não nasceu agora, não é algo recente, é algo que se arrasta desde o século XIX, então que foi intensificado no século XIX. E o Brasil ele tomou um rumo contrário aos Estados Unidos. Em 1862, o presidente americano, Abraham Lincoln, ele aprova o Homestead Act. E o que era isso? Era tipo, para fazer com que as pessoas ocupassem o território, ele... Espera um pouquinho, pessoal.
Então, para fazer com que as pessoas ocupassem o território, ele doava a terra. Ele dizia, ó, você vai receber, não lembro se era 10 hectares, eu acho que era 10 hectares de terra, ou 10 acres, que é maior, não lembro agora. Se você ficar nessa terra por 5 anos e não utilizar a mão de obra escrava, depois de 5 anos essa terra é sua. Ou seja, os Estados Unidos promoveram uma espécie de reforma agrária, certo? Eles estabeleceram uma espécie de reforma agrária. Então, foi diferente do que houve no Brasil. Então, lá, quem queria ter acesso à terra conseguiu ter acesso à terra. Aqui no Brasil, mesmo se você quisesse, acabou que com essa situação dificultou o acesso das pessoas, da população mais pobre à terra, certo? Então, como eu disse, é para a gente perceber que esses problemas que a gente vivencia hoje ainda vem se arrastando desde o século XIX. Qualquer dúvida podem perguntar, certo? 2. No século XIX, estava sendo dado tudo aos imigrantes e nada aos afrodescendentes, que, recém-libertados da escravidão, enchiam as periferias das cidades, porque não receberam terras, nem escola e nem outras necessidades básicas da cidadania. Prevendo que teriam que empregar a antiga mão de obra negra, os fazendeiros, articulados com o Estado, resolveram investir na importação de trabalhadores europeus. Havia o temor de que a sociedade brasileira se tornasse mais negra do que já era. Por isso, os europeus eram vistos como mais qualificados e também capazes de branquear o Brasil. Isso. Primeira letra C. Então, ó, de acordo com o texto, está correto afirmar que, letra A imigração europeia foi incentivada somente após a abolição da escravidão, em razão da má qualificação dos ex-escravos. B. Os imigrantes foram tratados como escravos, pois os fazendeiros não aceitavam a nova relação imposta pelo Estado. C. O governo resolveu apoiar a imigração europeia após o fracasso da adaptação dos ex-escravos às regras do novo sistema implantado. E letra D. Além do interesse na força de trabalho, o incentivo à vinda dos europeus estava relacionado à ideologia racista que predominava no Brasil. Então, não sei se alguém tentou responder, mas depois a gente vai analisar aqui. Essa é um pouquinho de nada, mas mais complicada, né? Mas assim, não é essas coisas todas. Tem algumas que a gente já tem como excluir, né? Então vamos analisar. Letra A. A imigração europeia foi incentivada somente após a abolição da escravidão. E aí? Os imigrantes europeus eles só começaram a vir para o Brasil após a abolição da escravidão? Boa, Rebeca. Correta é a letra D mesmo. É isso mesmo, letra D. Então, ó, os imigrantes, lembra que eles começam a vir para o Brasil na época do auge do café, ali a partir de 1850. E a partir da lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico intercontinental de escravos, começou a se incentivar a vinda dos europeus para o Brasil. Inicialmente, com o sistema de parcerias, que acabou não dando muito certo, porque os fazendeiros aqui no Brasil queriam tratar os imigrantes igual eles tratavam os escravos, mas depois se estabeleceu a imigração subvencionada, que o objetivo era tentar branquear mais, embranquecer a população brasileira, né, que na época era muito miscigenada. E às vezes pegavam, né, pessoas que já eram miscigenadas e tal,
incentivavam o casamento dessas pessoas com pessoas brancas para tentar embranquecer ainda mais a população brasileira. Então, a letra A está errada, não é somente após a abolição da escravidão. Óbvio que depois disso também tem um incentivo um pouco maior. Por quê? Quando é que se abole a escravidão no Brasil? 1888, tá? É finalzinho do Império. É o período que o café já começa a declinar. Então, a partir dos anos 1900, para ali, ou seja, 10 anos em média depois aí do fim do Império Brasileiro, né, do estabelecimento da República, começou a se incentivar a vinda dos imigrantes. Por quê? Porque começa uma intensificação do processo de industrialização, principalmente na região de São Paulo. Então, São Paulo ele tem um grande incentivo de vinda de imigrantes exatamente por isso. Letra B, né? A gente respondeu, a Rebeca já respondeu, a D é a correta. Vamos analisar por que a B está errada. Os imigrantes foram tratados como escravos, correto, né? Pois os fazendeiros não aceitavam a nova relação de trabalho imposta pelo Estado. No início, no sistema lá da imigração, do sistema de parcerias, realmente não funcionou. Mas aqui ele está falando já do final. Então, no final já tinha uma relação melhor entre os fazendeiros e os imigrantes. Então, B está errada. Letra C. O governo resolveu apoiar a imigração europeia após o fracasso da adaptação dos ex-escravos às regras do novo sistema implantado. Na verdade, o negro ele foi jogado. É como eu costumo dizer, 1888, tá todo mundo livre, certo, mas e aí, o que eu vou fazer? Como tem dizendo lá no texto. Não foi dado, cadê que ele diz aqui? Não receberam terras, escolas nem outras necessidades básicas para a cidadania. Então, eles são extremamente marginalizados, inclusive sobre isso. No meu canal lá do YouTube, tem um videozinho de pouco mais de 7 minutos em que eu falo justamente sobre essa situação do negro ali no início da República Brasileira. E é bem isso aí mesmo. O governo ele não se preocupou em integrar esse ex-escravo à sociedade. Então, tipo, qual era a saída dessa galera? Eles foram para as periferias. Então, é justamente aí onde é que ficavam as periferias lá no Rio de Janeiro? Nos morros. Então, a gente tem uma intensificação da habitação dos morros, por exemplo, lá na região do Rio de Janeiro. Então, nós temos um processo de favelização, né, de marginalização social. Então, é mais porque ali nesse início ali do final dos anos 1800 dos 1800 início dos anos 1900, nós temos um crescimento da industrialização do Brasil, certo? E diante desse crescimento, realmente, os ex-escravos, eles não é que eles não estavam adaptados ao novo sistema, certo? É porque eles não foram preparados para isso. Então, não é um problema deles, é porque não se criou uma estrutura para que eles pudessem ser absorvidos, certo? E a D, que é a correta. Questão 3. Desde 1840, buscava-se, no Brasil, uma solução alternativa à mão de obra escrava. Um dos pioneiros nesse sentido foi o senador Vergueiro, que trouxe 177 famílias europeias de 1847 a 1857 para sua fazenda de Ibicaba, no município de Limeira. Essas famílias se comprometeram a cultivar um certo número de cafeeiros, colher e beneficiar o produto, repartindo o dinheiro da venda com o fazendeiro. Os resultados práticos não foram animadores. As frustrações dos colonos foram enormes. A formação de organização do trabalho abordada pelo texto ficou conhecida, acabei falando na questão anterior. Sistema de parceria, relação de vassalagem, arrendamento subvencionado, imigração sustentável. Falei na questão anterior. Foi o primeiro sistema de vinda de imigrantes ali no século XIX para o Brasil.
Letra A, sistema de parcerias, certo? E aí, pessoal, um ponto que é também importante é que é o seguinte, como é que se estabelecia isso? O fazendeiro, ele pagava a vinda, né, e comprometia, né, dar um certo número lá de cafeeiros para aquela família cultivar e depois eles dividiam o lucro, tá? Só que eles, primeiro que eles, como eu disse, eles não sabiam lidar com esses imigrantes, queriam tratar do mesmo jeito que os escravos, inclusive com ameaças físicas e tudo mais, certo? E outro problema enfrentado é que é o seguinte, como o fazendeiro que pagava a vinda deles para cá, eles ficavam com uma dívida com esses fazendeiros. E era uma dívida que ela ia rolando de uma maneira que era praticamente impossível de se pagar. E isso fez com que a imigração começasse a cair. Por isso que o governo brasileiro ele cria a imigração subvencionada, justamente para poder fazer com que o número de imigrantes voltasse a subir no Brasil. Essa quarta eu coloquei para a gente relembrar algumas das coisas importantes e para a gente debater e conversar um pouco. Então diz, ó, o crescimento industrial registrado no Segundo Império esteve relacionado à conjunção de três elementos da vida econômica e financeira do período: a tarifa Alves Branco, a Lei Eusébio de Queiroz e a agricultura cafeeira. Agora eu queria que vocês comentassem, tipo, por que a tarifa Alves Branco teve algum tipo de vinculação com o crescimento industrial? Primeiro, o que foi a tarifa Alves Branco? Alguém lembra? E aí? Alguém lembra que foi a tarifa Alves Branco? É importante porque essa tarifa foi o que fez Mauá se alavancar, certo? Então, basicamente, relembrando, né, vocês não podem esquecer, a tarifa Alves Branco, ela foi uma tarifa criada com o objetivo de aumentar a taxação sobre produtos importados. Quando aumenta a taxa dos produtos importados, esse produto vai ficar mais o quê? Mais caro ou mais barato? Exatamente, Arthur. Vai ficar mais caro. Tá? Ficando mais caro, eu vou ter um incentivo à indústria nacional. Então, por isso que a tarifa Alves Branco ela tem relação com o crescimento industrial, porque como ela aumenta a tarifa dos produtos importados, vai fazer com que incentive a indústria nacional. É como a gente tem até hoje. As leis de importação no Brasil, elas, no mundo inteiro, na verdade, elas são criadas com esse objetivo de proteger o mercado local, certo? A Lei Eusébio de Queiroz, a gente já comentou, já falei sobre ela aqui hoje. O que é que se estabelece na Lei Eusébio de Queiroz? E aí, pessoal? Nada? Então, Proibição de escravos no Brasil. proibição da vinda de escravos para o Brasil, exatamente. Né? Isso, Arthur.
Boa, Lívia. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe a vinda, né, o tráfico de escravos para o Brasil, certo? Aí a gente teve, e isso é importante, porque já caiu uma questão sobre isso, né, e eventualmente cai questões sobre escravidão, essas coisas, porque cai a história da África, um pouquinho, mas geralmente vinculada com o Brasil. Então, ó, a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi a primeira lei abolicionista. A abolição da escravidão no Brasil, ela não aconteceu assim do dia para a noite. Foi todo um processo. Então, começa com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a importação de escravos. Depois, a gente tem a Lei do Ventre Livre, 1871. Depois, temos a Lei dos Sexagenários, 1885, para finalmente, em 1888, se abolir a escravidão. Então, desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz até a aprovação da Lei Áurea, foram 38 anos. Então, não aconteceu assim do dia para a noite, tá? Outra, que foi a agricultura cafeeira. E quando a gente fala da agricultura cafeeira ali, que vai incentivar o processo de industrialização no Brasil, a gente está falando da lavoura cafeeira, da indústria cafeeira de São Paulo, certo? E não do Rio de Janeiro. Por quê? No Rio de Janeiro, os cafeicultores eles vão agir do mesmo modo que os caras agiam aqui no Nordeste na época da cana-de-açúcar. Eles vão utilizar o sistema de plantation, ou seja, monocultura, escravista, latifúndio e voltado para exportação. E o que eles lucravam, assim como havia aqui no Nordeste na época da, da cana-de-açúcar, eles pegavam o que eles lucravam com o café e reinvestiam no café. Em São Paulo, quando começa o boom da cafeicultura em São Paulo, principalmente a partir dos anos 1880, por ali, começa um incentivo à industrialização. Os cafeicultores de São Paulo, eles não pegam o que eles lucram e reinvestem apenas no café. Os caras investem em companhias de navegação, ferrovias, bancos, enfim. Então, isso acaba incentivando a industrialização. Vamos para 5. Outro assunto também que cai muito no Enem, Guerra do Paraguai, que tem a ver com o Segundo Reinado. Então, ó, a política externa do Segundo Reinado em relação à República do Paraguai tinha por objetivo retomar a posse da ex-província da Cisplatina, B, assegurar a livre navegação da Bacia Platina, C, restaurar o vice-reino do Prata, D, defender o sistema monárquico e letra E, criar um órgão de defesa interamericano. A treta ali entre Brasil e Paraguai, durante aquele período ali no século XIX, ela ocorreu para criar um órgão de defesa interamericano. Esse aí a gente já pode eliminar. Para retomar a posse na ex-província da Cisplatina, a letra A, também não. Deixa eu ver aqui o chat. A 4 não tem letra não, Lívia. Não sei se você reparou. Era como se fosse uma questão aberta, eu trouxe para a gente debater. Tem aqueles 3 pontos, certo? E, tipo, numa atividade, tipo, você escolher 2 e explicar, entendeu? Foi só para a gente debater e relembrar alguns pontos. Então, ó, a letra A não é a retomar a posse na Cisplatina, que era o Uruguai já estava independente, o Brasil depois, ele continua uma guerra política lá dentro, apoiando os colorados, enquanto os argentinos apoiavam outro grupo político, que eram os blancos. Então, por mais que o Uruguai fosse um país independente ali no século XIX, mas havia uma interferência muito forte
do Brasil e da Argentina no Uruguai, certo? Vamos para a letra D. Defender o sistema monárquico. Tá? Na verdade, em nenhum momento ali, o sistema monárquico brasileiro ele foi ameaçado pelo Paraguai. O objetivo ali da Guerra do Paraguai era o seguinte: o Rio da Prata ele é importante para o Paraguai, é importante para o Brasil, é importante para a Argentina, para o Uruguai é o que é menos, certo? Mas é importante aí para esses 4 países. Para o Brasil é importante também, professor, mas não é lá por dentro da América que ele roda, né? O curso dele, e o curso dele é por dentro da América, certo? Mas por exemplo, no século XIX era mais fácil chegar ali no Mato Grosso pelo Rio da Prata do que por terra. Então era importante que houvesse essa liberdade no Rio da Prata. E o Paraguai ele tenta monopolizar essa navegação no Rio da Prata, né? Então, quando começa a guerra, o objetivo é assegurar a livre navegação na Bacia Platina, certo? Sobre a Guerra do Paraguai, tem um documentário na Netflix muito bom, chamado guerrasdobrasil.doc. O episódio 3 fala sobre a Guerra do Paraguai. Se tiver Netflix aí, ou talvez deve ter até em alguma outra plataforma, Piratex aí, mas procurem, vejam esse episódio que vocês vão compreender bem, tá? O nome é Guerras do Brasil.doc. É o nome do documentário. E assim, vale a pena ver todos os episódios, são 5, eu acho. São curtinhos, em média de 25 minutos cada um. E aí fala desde a chegada dos portugueses até a criação do crime organizado no Rio de Janeiro e São Paulo. Vale muito a pena ver, é muito legal mesmo. Tá? Até para ver vários problemas sociais e embasar vocês teoricamente para as redações. Portanto, correta a letra B. 6. Essa é uma questão aqui bem decoreba mesmo, tá? Então, ó, no século XIX, o Império do Brasil aparece como a única nação que praticava o tráfico negreiro em larga escala. Alvo da pressão britânica, o comércio de africanos passou a ser proscrito por uma rede de tratados que a Inglaterra teceu no Atlântico. Na sequência do Tratado de 1826, a Lei de 7 de novembro de 1831 proibiu o comércio africano no Brasil. Entretanto, 760 mil indivíduos vindos da África foram trazidos entre 1831 e 1856, num circuito de tráfico clandestino. Essa lei de 1831 é a que ficou chamada como Lei para Inglês Ver, porque quando nos tratados de 1826 que o Brasil reiterou, né, reforçou os tratados de 1810 que a Inglaterra tinha feito com Portugal, só que o Brasil agora era um país independente, se comprometia a acabar com o tráfico negreiro em 1831. Só que dá 1831 e os caras não cumprem essa parte do tratado. E o tráfico negreiro ele vai perdurar, certo? Então, a chegada ao Brasil de 760 mil escravos africanos entre 1831 e 1856, mencionada no texto, contrariam uma lei inglesa e uma outra brasileira, ambas decretadas nesse intervalo, proibindo o tráfico atlântico de escravos no Brasil. Assinala a alternativa que apresente a respectiva lei inglesa e a brasileira. Então, eu sei, né? Caramba, eu não lembro como é o nome da lei inglesa, mas eu sei que da lei brasileira, a gente acabou de ver, a lei Eusébio de Queiroz.
Então, a B, a D e a E eu já tinha como eliminar. Me sobrava lá a A e a C, né? E agora? Caramba, eu não lembro. Mas espera aí. Eu lembro das revoluções inglesas. Eu lembro que Guilherme de Orange, quando ele aceitou ser rei da Inglaterra, né, para que Jaime II não impusesse lá o catolicismo, né, ele assinou o Bill of Rights, submetendo a autoridade do rei ao parlamento britânico. Então, Bill of Rights não é. Portanto, nos sobraria a letra A, Bill Aberdeen, e a lei Eusébio de Queiroz. Portanto, correta a letra A. Falta um pouco mais de um minuto aqui. Deixa eu passar só o gabarito para vocês, porque aí depois, se vocês quiserem tentar responder e tiver alguma dúvida, ou tentaram, e depois vocês podem tirar lá pelo WhatsApp, tá bom? Então, ó, questão 7, letra D. Questão 8, letra D. Questão 9, letra B. E 10, novamente, letra D, de dado. Tá bom? Então, foi para a gente fazer esse resumo, mais uma vez, dessa segunda parte aí do segundo reinado. Eu vou ver, porque eu acho que a gente já está no encaminhamento aí de começar o terceiro bimestre. Eu vou perguntar a Cristóvão, né, e a Merijane se eles querem que eu já possa, que eu dê aquela aula de artes do segundo bimestre, certo? Para aí depois, após isso, nós começamos a do terceiro bimestre, tá? O assunto do terceiro bimestre de História. Então, pessoal, uma ótima semana para vocês e espero vocês na próxima segunda. Tchau, tchau, um abraço e até mais. Qualquer dúvida,